Olá, meus amigos, minhas amigas, servidores públicos aqui do município de Caxambu. Hoje estamos aqui com o nosso primeiro Sindicast. Como nós havíamos prometido, é um programa dentro do Sindinformes, mas só que ele é diferente. Nós vamos trazer servidores aqui para falar um pouquinho da sua função, o que ela contribui para a cidade, o trabalho dela, porque às vezes fica muito escondido e às vezes as pessoas não sabem que realmente o servidor público passa dentro do seu âmbito de trabalho. E hoje eu quero fazer uma frase, até eu peguei essa frase dela, ela vai rir um pouquinho aqui, mas eu peguei, que foi muito bacana, que estou com a minha amiga Carla Fernandes. Chega de mesmice, vamos pensar diferente. Você lembra muito bem, né, Carla? Eu gostei dessa frase aí na campanha eleitoral que teve passada, e eu estou com ela aqui, que eu quero falar com a servidora pública municipal de Caxambu, Carla Fernandes. Ela é educadora e líder sindical, ela abraça Caxambu e também ela defende o trabalho, a renda, o meio ambiente e, principalmente, é uma guerreira, uma lutadora que está conosco aí defendendo todos os direitos dos trabalhadores. Mas, antes de tudo, esquecer os títulos, cara, que você tem. Seja bem-vindo. Obrigada, é um prazer estar aqui. Bacana, assim, corajosa, ser a primeira a ser entrevistada aqui conosco, né? Ser vanguarda, é um prazer estar aqui e assim, e é muito importante quando a gente pensa na questão de valorizar o servidor público municipal, porque nós estamos numa luta, né? Nós, todos os servidores públicos, municipais, estaduais e federais, nós temos uma luta pela valorização da nossa categoria. E nós acabamos agora de vencer no Congresso o engavetamento da reforma administrativa, que iria impactar a vida de todos os funcionários públicos, municipais, estaduais e federais. Embora faça a reforma administrativa no âmbito federal, mas com certeza sempre as maldades colocadas nas reformas, elas chegam no estado e no município. Então, quando a gente vem eu vou colocar isso com o status de servidor público municipal, isso dá para a gente uma grande alegria. Sim. Que eu falo para as pessoas que eu tenho 38 anos e falo isso com muito orgulho. Eu tenho 38 anos de serviços na Prefeitura Municipal de Caxambu. Eu entrei no dia 2 de fevereiro de 1988. Eu tinha 18 anos e pensei assim, o dia que eu pus o pé na prefeitura, na sala de aula, que eu comecei na Fundação Educar, que substituiu o antigo Mobral. Então, a gente tem uma caminhada de construção, tanto da questão da categoria, como na nossa construção pessoal, e também na reorganização da história da educação no município. Olha para você ver, você falou 38 anos, né, na rede de educação aqui do município. A Fundeb tem, o LDB tem quantos anos? Ela é de 94. Então, eu entrei assim, eu sou fruto, eu falo muito para as pessoas que a minha formação de educadora, ela é fruto da Constituição de 1988, quando a educação pública ela foi elevada à qualidade de direito. Porque até na Constituição de 1988, o Estado ele não era obrigado a garantir educação pública e de qualidade para todos. A educação ainda era vista como privilégio. Embora tivesse a LDB 5692/71 de 1971, que era o modelo de educação da ditadura militar, no qual muitas pessoas foram formadas, a gente, na Constituição de 1988, a Constituição ela eleva a educação à questão de direito humano. Então, a minha formação como professora, como educadora e principalmente como trabalhadora da educação, ela vem nesse bojo da Constituição de 88, bacana, que é a Constituição Cidadã. E que a gente começa a entender a educação, começa a resgatar a educação como instrumento de luta e transformação social. Olha só para vocês verem que interessante. Por isso que eu perguntei da LBD para ela, porque é a história viva da educação a nível nacional, não a nível municipal, a nível nacional. 38 anos dedicada à carreira do magistério aqui no município de Caxambu e com grande excelência, que a gente tem recebido bem elogios de você. Na campanha eleitoral você também ouviu muito isso, as crianças, né, conversando muito com você, os pais, mães. Mas é muito importante, eu vejo, cara, que além, esse programa, como eu estava falando no início, é para que o cidadão caxambuense conheça de fato, é um raio-x do servidor público,
né? Aqui pode ser que o servidor vai chorar um pouquinho, vai sentir ali, né, alguma mágoa, mas aqui é liberdade para o servidor poder falar, mas para ele também poder falar como é o dia a dia dele dentro do setor público, dentro do seu âmbito de trabalho, seja dentro de uma sala de aula, seja os meninos dos garis que estão na rua, seja o pessoal que trabalha no administrativo. Então, isso é muito importante a gente trazer vocês aqui para esse podcast, né, o Sindicast nosso aqui, para que a população conheça. E assim, que a gente tenha orgulho do que sim, nós fazemos. Porque eu entendo que a prefeitura funciona, a cidade precisa dos funcionários para funcionar, para manter os serviços básicos garantidos, para a gente ter a questão da educação, da saúde, do lazer, do turismo, que é a natureza da nossa cidade. Então é muito importante a gente estar, eu sinto orgulho e quero agradecer de ser a primeira, bom, que a vanguarda, feliz. quando vem na frente, a gente transforma a sociedade. Sim. E é isso que a gente Por quer. isso eu trouxe você aqui por conta disso. Chega de mesmíssimo, vamos pensar diferente. E é exatamente isso que a gente fez a vida inteira. E se você me permitir, eu posso usar esse slogan aqui para os nossos Sindicast aqui? Claro que pode. Eu achei muito interessante, eu guardei isso comigo lá. Eu falei, um dia eu vou perguntar para ela se eu posso usar em algum programa, e acabei que hoje nós estamos aqui, você sendo a primeira. E pensar diferente é exatamente isso, né? Porque o que a gente pede em relação aos servidores públicos? Que as pessoas valorizem. Sim. Porque se a gente não tiver o trabalho lá no postinho de saúde, não tiver o trabalho de educação pública de qualidade socialmente referenciado, como que a gente presta o serviço aos cidadãos? Sim. E isso a gente tem uma construção, a gente acha isso muito importante. Acho não, tenho certeza que é muito importante. E deixar de mesmice e a gente pensar diferente. É pensar que a nossa cidade é uma cidade possível. Sim. E eu tenho trabalhado muito, falado muito com as pessoas, que a gente tem que colocar nas pessoas a esperança, colocar nas pessoas o otimismo. Porque às vezes quando eles tentam roubar da gente a esperança, eles roubam da gente a condição que a gente tem de reagir, de buscar condições melhores de vida. E é isso que a gente não pode abrir mão, como classe trabalhadora, como classe que constrói a construção, constrói a riqueza do mundo, né? Constrói a riqueza dos lugares, então a gente tem que se apropriar disso, e apropriar com alegria, com festa, com celebração, isso é muito importante. Bacana, cara. Assim, eu fico muito feliz quando você aceitou o convite, feliz também por ser uma companheira de luta aí, uma servidora, e nós vamos começar assim com umas perguntas, Carlos. Não são perguntas polêmicas, né? Perguntas pessoais, são perguntas do cotidiano seu mesmo, da sua vida, como você falou, 38 anos aí de magistério, né? A sua apresentação pessoal aí, você acabou falando, né, um pouco da sua vida pessoal, mas eu queria que você falasse um pouquinho da sua trajetória. Você já falou da educação, como que você se envolveu dentro de um sindicato? A minha vida sindical, ela está muito relacionada à minha vida de trabalho nas escolas e muito relacionada à minha formação na escola. Por exemplo, quando eu estudo, a vida inteira eu sempre prestei muita atenção nos movimentos da sociedade. Então, eu sempre gostei muito de assistir jornal, sempre gostei muito de saber, de ter as notícias da política, de como as coisas funcionavam. E quando eu fiz magistério, eu entendi que para eu ser uma boa professora, eu tinha que ter o compromisso político e junto com a minha competência técnica. Eu tinha que juntar esses dois mundos, né, de um compromisso político de uma sociedade que seja transformada, que a educação, hoje, eu estava vendo um vídeo do Paulo Freire, a educação, ela não transforma a sociedade, ela transforma as pessoas. Quem transforma a sociedade são as pessoas. E isso sempre me vem assim dentro, quando eu penso assim, tem dia que fala assim, nossa, hoje o dia tá difícil. Aí eu vou lá e volto e penso no Paulo Freire. Eu falo quais que são os ensinamentos que ele teve para a gente, de mostrar a educação, que é esse instrumento para a gente de luta, de transformação. E o dia que eu coloquei em pé na sala de aula, eu pensei, se não for para eu ajudar as pessoas, se não for para eu ser luz, né, quando a gente pensa, né, quando a gente fala aluno, a gente pensa em seres sem luz. Então, o professor, a gente tem que pensar no aluno como um estudante, como uma pessoa que tem luz, que tem condição, que tem capacidade de transformar o mundo e a realidade que ele vive, que é a nossa capacidade humana. Aí eu sempre pensava assim, se não for para eu alterar a realidade que eu vivo, se não é para eu alterar a história da sociedade ou da educação em Caxambu, não vai valer a pena. E eu fui começando sempre
trabalhando com a organização, eu comecei com a Fundação Educar. A gente ainda não tinha nem Secretaria de Educação em Caxambu. A Secretaria de Educação ela foi ser organizada depois da Constituição de 88, por volta de 1990. Então, a gente precede esse tempo. A nossa rede municipal era muito pequena. Então, a gente começou a discutir a questão de que tinha que ter critérios, tinha que ter condições de trabalho, todos os trabalhadores tinham que ter condições de salários, e a gente começa a organizar as pessoas, e vem a formação. Eu fui aluna do Magnus, no ensino médio. Sim. Então, a gente, além de ter uma afinidade muito grande por conta da literatura, que ele era professor, ele dava aula para a gente de cidadania, no sentido assim, não falava, hoje nós vamos falar de cidadania, mas ele falava, a gente tem que se envolver nas decisões da comunidade, a gente tem que entender, e a gente foi aprendendo e foi tomando gosto. E uma coisa que você falou aí, antigamente tinha moral e cívica, né? Tinha, o SPD. Nossa, que era excelente essas aulas, a gente aprendia muito com isso, né? Era contraditório, porque o moral e cívica era uma disciplina que foi colocada na época da ditadura militar. Mas nós tivemos sorte de ter, por exemplo, o Fabiano Viotti foi professor de moral e cívica. E ele usava esse conteúdo, essa disciplina de forma contraditória, que ele ensinava para as pessoas exatamente o que era o civismo, no sentido de buscar uma sociedade justa, fraterna, liberdade, que era no auge da ditadura militar. Então, o ALDB criou a moral e cívica como um instrumento da ditadura militar, e os professores aqui que tinham consciência, que tinham conhecimento crítico, usaram essa disciplina de forma contraditória, ensinando a gente a questão da participação social, do que a gente tinha que fazer. E com essa formação do Magnus, aqui em Caxambu, o Magnus, o Silvio, o Zé Laércio, a Beatriz Guedes, a Lúcia Mello, e o pessoal participou da greve de 1979, que foi a primeira grande greve em Minas Gerais, que coincide com a greve do ABC. E nesse período eles fundaram a UTE, que era a União dos Trabalhadores de Ensino, que não podia ter sindicato ainda pela questão da ditadura militar. Então aqui nós já tínhamos esse movimento sindical forte, que é histórico. E hoje, quando a gente está no Sindiúte, esse momento de 1979 é muito importante. E nisso, como eles sendo nossos professores, a gente trabalhando, a gente vendo esse movimento e se formando em professor, a tendência que a gente teve foi essa, de buscar a questão da organização da categoria, de buscar a questão das leis e de envolver muito dentro da questão da rede municipal. Bacana, mandar até um abraço para os professores que você citou, porque foram meus professores são também. Pessoas são pessoas fantásticas, assim, muito, e formou muito caráter, muito cidadão aqui em Caxambu. E eu acho muito bacana, porque a gente vê que tem parece uma divisão, né, da época que nós estudamos, da época de hoje. Eu não sei se é uma divisão, se você vê isso. O jeito de um trato, né, do professor com o aluno, do aluno com o professor. Eu não sei se isso ainda existe, porque a gente vê, naquela época a gente tinha um respeito, um carinho. O professor era como um pai e uma mãe para nós, né? Hoje eu não sei se isso ainda é possível encontrar nas escolas. A gente tem a escola, ela passou por alguns momentos muito tensos, né, que se a gente for pensar. A gente, antes da eleição de 2018, 2016, a gente teve um movimento na escola que chamava Escola Sem Partido. E na educação pública, que foi um movimento que veio de São Paulo, aqui em Minas, ele tentou redundar, mas ele foi abafado no Congresso. A gente venceu essa pauta. Então, quando você fala uma escola sem partido, muitos professores, eles foram silenciados na prática educativa, ou mesmo assim, aquele temor de que eu posso falar isso, eu não posso falar aquilo, porque eu posso ser mal interpretado. E a gente tem casos de professores, não aqui em Caxambu, mas que sofreram processos de pais que falavam que os professores estavam doutrinando. E esse medo, esse receio, a gente não tinha na época da nossa formação. Embora, assim, eu entrei na escola em 1976, então eu peguei o final da ditadura militar, o começo da abertura política, né, quando eu estava na adolescência e magistério, a gente estava pegando a abertura política, mas os professores não tinham medo, até porque a escola foi um lugar de resistência. Sim. Então, isso contribuiu muito para a formação cidadã da gente, e da minha geração e das gerações
anteriores, né, e das gerações que vieram depois. Mas a escola hoje, ela virou um local de disputa ideológica. Uhum. Então, essa disputa ideológica, para eu fazer, eu tenho que estar muito empoderado do que eu estou discutindo, para eu não ter medo. E muitas vezes as pessoas temendo alguma coerção, alguma questão, as pessoas preferem manter o relacionamento cordial, urbano com os alunos, mas sem levar para esse lado da emoção, da amizade. Então, mantém os professores, buscam sempre estar junto, harmonizado com os alunos, mas sem levar para esse lado, às vezes, que no final tornava até uma amizade pessoal, né? Sim, bem explicado, porque isso era uma dúvida que eu tinha muito, o porquê que isso aconteceu, né? Cara, sei que você já falou sua motivação para você entrar na vida sindical e você assumir, mas assim, em um curto espacinho de tempo, assim, qual que foi a maior mesmo, mas a maior motivação para você assumir a coordenação, a presidência aí do Sindiúte? A motivação que a gente sempre teve foi a de defender, né, defender o direito dos trabalhadores em educação, organizar esses trabalhadores e ter a certeza que o que nos organiza, qual que é o nosso instrumento de luta é o sindicato, com a certeza de que o sindicato somos todos nós. O Sindiúte sozinho, ele pode um pouco, ele pode até querer alguma coisa, mas se a categoria não estiver junto, eu sozinha não consigo nada. Sim. Eu tenho que ser a representante da categoria. O Sindescaixa, ele representa os trabalhadores, mas ele tem que estar com as categorias, com as carreiras representadas junto. Então, o sindicato, ele é um instrumento de representação da classe trabalhadora. E o que motiva a gente a estar no sindicato? E é um trabalho voluntário, é um trabalho que a gente faz porque a gente ama e faz parte eu falo do DNA da Sim. gente, né, é porque a gente quer que a classe trabalhadora ela possa usufruir dos bens que ela constrói na sociedade. Então, qual que é o grande objetivo? A gente ter acesso aos direitos que foram construídos com a Constituição de 88, a LDB que foi promulgada em 1996, então a gente tem a Constituição de 98, tem a LDB em 1996, fazendo 30 anos agora, em dezembro ela faz 30 anos, e a gente vai fazendo as demarcações dos direitos. E aí o que vai representar os trabalhadores nessas conquistas? O sindicato. Sim. E você falou do Sindicaixa e Sindiúte, né? Vamos falar assim, essa fusão. A gente vê que cada um tem sua especialidade, mas nós temos um fundamento, né? Que é lutar pela preservação, pelos direitos, né, dos trabalhadores, trazer mais benefícios para que tenham uma vida melhor, né? Um ambiente de trabalho também melhor. Carla, eu fico muito feliz quando eu assumi o Sindicaixa em novembro de 2022, que foi a eleição. Aí nós conseguimos, aí depois assumimos, que foi bem no finalzinho, nós assumimos em dezembro. E aí a primeira pessoa que eu procurei foi você, para que a gente pudesse unir forças, porque nós somos um sindicato que trabalhamos pelos trabalhadores, você dentro da sua especialidade, eu dentro da minha, mas nós dois juntos a gente somos muito mais fortes, né? E eu gosto muito quando a gente convida você, nós aqui da entidade Sindicaixa, convidamos você para participar, para a gente estar na luta, gostamos quando vocês também nos convidam para estar, para endossar algum movimento de vocês, porque é importante, porque além de tudo, nós todos somos trabalhadores, nós todos somos funcionários públicos. Por isso que eu estou falando hoje, eu estou aqui com a Carla, servidora pública do município de Caxambu, professora, né? Hoje tem esse papel de estar à frente da categoria, porque é importante alguém estar lutando por nós. E eu queria falar com você assim, a questão dessa fusão, dessa união, dessa junção dos dois sindicatos. Quais são os principais objetivos hoje, atualmente, e quais as diferenças que você vê assim entre um sindicato e outro? Porque às vezes tem servidor que fala, ah, não, o Sindiúte é uma coisa, o Sindicaixa é outra. Aí eu queria que você falasse o principal objetivo que, que nós dois andamos junto, o principal objetivo que os sindicatos trabalham hoje, e se tem alguma diferença. O principal objetivo dos sindicatos é defender os trabalhadores. Então, isso os dois sindicatos fazem, né? Que a gente vai defender os direitos, vai trabalhar, vai defender os direitos que já foram conquistados e trabalhar para ampliar esses direitos. Então, o sindicato ele trabalha, e na questão da defesa, hoje a gente tem a questão do assédio moral, assédio
dentro das locais de trabalho, então são os grandes objetivos. A diferença é a carta sindical. Sim. Porque o Sindiúti, a gente tem a carta sindical, que ela abarca as 8 carreiras da educação de Minas Gerais. E o Sindiúti, ele tem uma ação regional. Então, a subsede de Caxambu, a gente atende 23 cidades da região. Então, a gente atende desde Passa Quatro, que é a última cidade do extremo sul de Minas, e a gente vai até Carvalhos, passando ali por Conceição, Cambuquira, chega até Dom Viçoso e tal. Então, a gente tem é uma região que é o sul de Minas, é muito grande. Então, a gente tem várias subsedes, e a subsede de Caxambu atende essa região. Então, qual que seria uma das pouquíssimas diferenças? É a questão de a gente ter um Sindiúti ser um sindicato regional e o Sindicaixa ser municipal, Sim. dos servidores municipais. E isso. E a questão das cartas sindicais. O Sindiúti tem as cartas sindicais das carreiras da educação, enquanto o Sindiúti tem, o Sindicaixa tem as cartas das carreiras e da categoria de servidores públicos municipais de Caxambu. E o que é importante? O Sindiúti, ele tem a capilaridade estadual. Então, a gente tem a sede central que está em Belo Horizonte, então a gente tem todo esse movimento e atende a rede estadual e a rede municipal de Caxambu, que é também, por ser uma rede de vanguarda, é uma rede filiada ao Sindiúti. Sim, eu estou perguntando isso para ela porque é o seguinte, a Carla ela já foi aqui uma das diretoras aqui do Sindicaixa, ela é filiada ao Sindicaixa também, filiada ao Sindiúti, não desfiliou, é uma professora que está conosco, além de muitas outras professoras também conosco aqui da rede municipal. E eu falo para vocês, professoras e professores que não estão filiados ao Sindiúti, filia ao Sindiúti, também filia ao Sindicaixa, são duas forças defendendo vocês, e é por uma contribuição social bem irrisória, bem pequena, que vocês dão toda a manutenção e vida para que essas entidades funcionem. E, cara, poucas pessoas sabem, você falou que a gente é um trabalho voluntário, né? Mas poucas pessoas sabem os desafios que a gente enfrenta para manter uma entidade sindical de pé e funcionando. Eu pergunto para você, eu sei dos meus aqui, você sabe muito bem dos nossos aqui também, porque você já esteve aqui dentro da diretoria em gestões passadas. Qual é o maior desafio do Sindiúti? O Sindiúti, hoje a gente tem um maior desafio, é mobilizar os jovens professores, os jovens docentes que estão ingressando na carreira para afiliar com a gente no sindicato. Sim. E um dos maiores desafios que a gente tem também é que a gente está trabalhando, está lutando, né, com o governo estadual, que é o governo do Romeu Zema, que é um governo que não valoriza o professor, ele não cumpre a legislação, e ele tumultua o que está organizado, ele desorganiza. Então, um dos grandes desafios do Sindiúti hoje é fazer frente a esse governo estadual e chamar a categoria para afiliar, né? porque nós temos muitos filiados, assim, tipo, ele está organizado desde 1979, então nós temos muitos filiados. É o segundo sindicato de educação do Brasil. O Sindiúti, ele só perde em número de filiados para a POSP de São Paulo. E o Sindiúti, ele é o segundo e é um dos maiores da América Latina de representação de professores. Eu vejo que você De é bem agitada trabalhadores com da as viagens educação. aí em Brasília, Belo Horizonte, correndo. A gente teve no Bacana. Segura, não dá spoiler, não, que a gente vai falar sobre isso já já. Eu sei onde que você teve, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. É onde a gente entra agora na educação pública, né? Nas condições de trabalho, a gente vai pegar aí um pouquinho as condições de trabalho. Eu queria saber, Carla, como que você avalia as condições de trabalho, tanto no espaço laboral, quanto na atenção da saúde do trabalhador? Isso eu falo para você, assim, do servidor dentro da escola no geral, tá? Desde mesmo dentro de sala de aula, os que estão ali na limpeza, os que estão na cantina, os que estão ali na diretoria, ali na secretaria, né? A saúde dessas pessoas, desses servidores, e como hoje está a rede municipal nesse quesito? Olha, a questão da saúde do trabalhador, hoje a gente tem vivido, o que a gente tem discutido muito é que a gente está no momento de transição das relações de trabalho.
Porque antes a escola, eu falo muito para as pessoas assim, a gente chegava na escola, a gente trabalhava do meio-dia e meio às 5 horas e todas as notícias que a gente tinha sobre a escola era nesse horário. Era o horário que você estava na escola. E nos horários de reunião. Hoje nós estamos em casa, o Zap vibra e aí tem notícia. Então, a gente tá vivendo muito a questão da plataformização da educação e através das redes sociais, dos grupos, né? Então a gente muitas vezes o corpo da gente não está na escola, mas o tempo da gente está sendo consumido com informações, com demandas que são da escola. E isso gera um desgaste. Sim, então, Né? por isso que eu Então perguntei para você a sobre essa gente tem motivação a gente tem novas relações de trabalho. Porque Sim, antes, para eu ser uma boa professora, um bom profissional, eu tinha que dominar todas as atividades que estão ali dentro da então eu escola. perguntei porque Hoje, além disso, eu tenho que dominar a tecnologia, eu tenho que dominar as plataformas digitais que lança nota, que faz tudo. E muitas vezes eu uso o meu horário em casa, que não dá tempo de fazer isso na escola. Porque na escola eu estou trabalhando com os alunos, eu estou em sala de aula, eu estou rodando, estou fazendo o meu trabalho docente ali. então, isso que você está comentando, por que que eu perguntei para você sobre essa questão de motivação de você estar à frente de uma entidade sindical defendendo, olha, o tamanho, né, de uma, você pega uma região aqui do sul de Minas inteira para representar, além de você ter todo esse trabalho que você tem da parte docente, né, você tem um trabalho sindical, ainda você tem um trabalho pessoal, é muita coisa, muita carga que vem para o seu corpo, para sua mente, e por isso que eu estou te perguntando isso para você, esse bloco aqui, é justamente isso, porque assim, tem que valorizar o professor, tem que valorizar quem está à frente de uma entidade sindical e valorizar os trabalhadores. Por isso que hoje você está aqui e por isso que hoje nós estamos trazendo esse programa para vocês, para você entender a vida de um servidor público, fora dela também, fora dessa vida que ela leva dentro ali dos âmbitos da Prefeitura Municipal de Caxambu. A gente tem buscado assim dentro do espaço físico das escolas. Então a gente o tempo todo está trabalhando e é uma pauta constante Sim. que a gente leva, ó, tem que melhorar, tem que fazer, por exemplo, hoje a gente tem discutido muito nos prédios das escolas a questão da acessibilidade. Tanto para alunos quanto para professores, instrumentos ergométricos, a questão do quadro de giz, o quadro de pincel, o que é melhor, o que causa menos alergia, o que garante melhores condições de trabalho. E isso a gente é uma construção que a gente Sim. vai fazendo. Não é acabada, mas a gente consegue dialogar, discutir as melhorias que a gente vai pedindo. E hoje em dia, e a questão dos funcionários também, a questão hoje, tudo é informatizado. Então, para trabalhar hoje na secretaria de escola, tem que dominar os programas de computador, tem que saber trabalhar com computador, na coordenação pedagógica, na sala de aula, a gente lança tudo no sistema Sony. Então, é o mínimo que a gente tem que ter. Então, hoje a gente pede, além do profissional, que ele dê conta da sala de aula, ele dê conta do trabalho, ele tem que ter também vou colocar assim, rudimentos de conhecimento de tecnologia. E isso rouba da gente, rouba o nosso tempo e o nosso corpo. Porque o meu corpo ele era habituado a fazer todo o trabalho na escola. Agora, esse trabalho da escola, eu levo o trabalho para casa também. Então, assim, os problemas que eu ia chegar para resolver na escola 11, meio-dia e meio, todos os dias, eu recebo a notícia no Zap, nos horários que eu não estou na escola. Então, são questões que a gente vai colocando e que vão surgindo. Sim. E a questão que a gente tem tido muito na educação, e aí tanto na educação estadual, na educação privada, e na educação municipal, é o adoecimento das pessoas com doenças mentais. E quando eu falo doenças mentais, eu estou falando do esgotamento psíquico e mental, que aí isso reflete o físico, muitas pessoas afastadas por adoecimento, por depressão, por estresse, por burnout, das pessoas não terem condição de voltar para a E sala. hoje, cara, essa questão, não assim para querer fazer de uma forma polêmica, né? Hoje a rede de educação ela tem uma assistência, um auxílio da própria Secretaria de Saúde Municipal, a questão do trabalhador da educação para essa parte. Em específico, não. A gente tem um programa que foi colocado
na Conferência Municipal de Sim. Saúde, mas específico para a educação a gente não tem. Fala assim, eu sou professora e tem um programa de atendimento. A gente vai ser atendido na policlínica, né? Tem todo o atendimento, mas isso um programa específico de saúde do trabalhador da educação nós não temos. O que a gente tem é um programa de trabalhador para a gente poder trabalhar, que também é porque o que a gente trabalho, né? e até porque a gente tem hoje na rede municipal, a gente tem uma rede renovada. Então vamos colocar assim, porque a gente tem, acho que basicamente 70% dos trabalhadores hoje da rede municipal são trabalhadores novos que foram nomeados a partir do concurso de 2019. Sim. Então a gente tem assim, uma galera, Uma galera nova chegando, tem que oxigenar e essa turma tem que ser bem acolhida, porque eles vão ter, assim, eu falo eles porque eu tô no segundo cargo. Eu aposentei em 2020, fiz concurso em 2019, tomei posse em 2019, então eu estou no meu segundo cargo. Mas mesmo no segundo cargo, daqui a um tempo a gente aposenta. Sim. Porque a gente já juntou os tempos de que eu trabalhei na rede privada também, então tem todo isso. Então daqui a um tempo a gente também não está lá, então a gente tem que deixar a casa bem arrumada com o pessoal novo que está chegando também. Eu brinco com o pessoal que eu sou a interseção dos mundos, né? Do mundo lá do começo e agora. E assim, o que eu fico feliz é que a gente que as pessoas que assumiram, por exemplo, em 2019, já encontraram uma rede municipal com plano de cargos e salários, com critérios nas escolas, como de enturmação, escolhas de turmas. Em 2023, a gente conseguiu a lei do piso nacional, a lei municipal do piso nacional, que era uma lei federal desde 2008, a 11.738. Então, quando as pessoas assumirem em 2019, já era um mundo melhor, e isso eu fico feliz, porque a gente participou, e quando a gente fala tá à frente da categoria, eu prefiro falar que eu estou junto com a categoria, porque nisso tudo que a gente foi construindo, a gente veio construindo com companheiras, com pessoas que a gente estava ali conversando, então nada foi feito sozinho. Aí eu acredito muito no trabalho coletivo dos companheiros mesmo, que a gente sentou quantas vezes? Eu, a Liana, a Jaqueline, a TT, todo mundo que fazem parte, a gente sentou para estudar os documentos, para a gente propor leis para o município, ou para debater a questão da construção do plano de cargos e salários. É bacana que ela está falando isso, a trajetória toda, porque vocês estão entrando agora de 2019, porque todo direito, benefício, as vantagens que vocês têm hoje, essas vitórias que foram alcançadas, é através de luta sindical, dessa aglomeração de pessoas lutando por um bem comum, não pelo bem próprio, mas por toda a categoria, por toda a classe trabalhadora aqui do servidor público. Por isso que é importante as entidades sindicais hoje estarem unidas, estarem aqui sempre presentes na vida do trabalhador, e vocês também estão presentes na vida também das entidades sindicais, que é muito importante, porque sem vocês a gente não sobrevive. Você tocou num assunto aí, numa pessoa muito interessante, que eu gosto muito dela, que é a Liana Bahia. Mandar um abraço para você, Liana Bahia, pessoa fantástica, de última categoria, vamos pensar assim, vamos falar assim, né? Ela está fazendo um trabalho, assim, fenomenal ali, junto com todos os membros do Conselho da Mulher, que aqui temos a Fabiane, que trabalha conosco aqui, colaboradora, também faz parte, você também faz parte, eu faço parte lá, sou suplente lá do conselho, mas tenho visto que vocês têm feito um bom trabalho. Fica aqui meu abraço a todas as mulheres caxambuenses e também do membros aí do Conselho Municipal da Mulher, que é muito importante, e vem muitas vitórias para vocês aí. E, cara, ainda nesse contexto aí que a gente está falando de educação pública, eu queria perguntar para você, assim, qual a sua opinião, tá? Sobre o financiamento da educação pública e como isso está impactando os profissionais da área. Assim, a minha opinião é uma opinião muito que aí quando eu falo que eu fui formada na Constituição Cidadã de 1988 é exatamente isso, porque além da educação pública ter sido elevada à categoria de direitos, ela também recebe 25% do orçamento dos municípios. Porque até então o orçamento da educação ele não era, a gente usa o termo, né, não era verba carimbada.
Então, os municípios, e até porque as redes municipais eram muito pequenas. Aí, a partir de 1988, com a Constituição, eles dividem o que era responsabilidade do município, o que era responsabilidade do Estado e responsabilidade do governo federal. E o município ele tem responsabilidade com a educação infantil, né, o atendimento da educação básica, de 0 a 5 anos, de 0 a 3, 4 e 5, e assumiu no movimento de municipalização o primeiro ao quinto, sendo que o primeiro ao quinto ano a gente pode fazer em parceria e em colaboração com o Estado, tanto que a gente ainda tem escolas estaduais de primeiro ao quinto ano, e o sexto, e educação básica, o sexto ao nono, com o Estado, e a educação, o ensino superior com o governo federal. E para mim, esse financiamento da educação, ele começa a organizar as redes. Então, quando você tem 25% do orçamento para usar em educação, você começa. Aí a gente teve aqui em Caxambu, em 1993, a municipalização da educação infantil. Tanto que a Escola Municipal Pinguim de Gente ela é construída para reorganizar a educação infantil nesse processo de municipalização. Em 1998, a gente teve a municipalização do primeiro ao quinto ano, que é a única escola hoje estadual na nossa cidade que oferece primeiro ao quinto ano é a Cabo Luiz de Queiroz, que inclusive a gente lutou para que essa escola não fosse municipalizada, para que eles continuassem trabalhando com primeiro ao quinto, sexto ao nono, porque é uma escola muito importante na comunidade. Foi uma luta do Sindiúte, também junto com a comunidade, junto com todo mundo. Não existe luta isolada. Todas as lutas são coletivas. E quando a gente pensa no financiamento da educação, quando a gente chega na LDB de 94, e aí na construção do Fundef, né, que é a municipalização de 1998, ela foi um reflexo do Fundef, que era o Fundo de Desenvolvimento do Ensino Fundamental. Aí os prefeitos falaram, olha, vão pegar tudo que é ensino fundamental, porque vem dinheiro para a gente. E foi o que aconteceu no estado de Minas de forma muito atabalhoada. Muitos municípios pegaram o primeiro ao quinto ano, que foi o caso de Caxambu, e assumiram uma modalidade que a gente ainda não trabalhava. A gente trabalhava exclusivamente com educação infantil. A gente aprendeu, a gente está trabalhando tanto que esse ano a gente foi selo, a rede municipal de Caxambu foi selo ouro em alfabetização. Então tem todo o trabalho, né, de organização da rede, da secretaria, das pessoas envolvidas, e o trabalho de sala de aula, que é um reflexo do trabalho conjunto. E quando a gente pensa no financiamento, a gente pensa nisso, na valorização, no investimento, e quando a gente tem a lei do piso, a 11.738 de 2008, que ela fala, olha, a gente tem o Fundeb, que aí o Fundef virou o Fundeb, que é a da educação básica, que ele vai de 0 a 17 anos. Então você por quê? Porque é um direito humano de todos os alunos terem, de todas as pessoas terem direito à educação. Então, de 0 a 17 anos, a educação tem que ser pública, de qualidade para todo mundo. Sim. E isso é assumido por municípios e estados, porque aí no ensino superior ele passa para o governo federal. E aí, se você tem um investimento, se você tem um planejamento de que você vai investir esse dinheiro da educação em formação, valorização e remuneração de professor, você com certeza você constrói uma qualidade de educação muito melhor. E isso investindo em estrutura física das escolas, investindo em tecnologia, investindo em instrumentos. Então, a educação ela é um campo muito amplo de trabalho e de investimento. E ter o financiamento da educação, ter as verbas carimbadas, ela é muito importante por isso. Porque através disso, você já tem um planejamento prévio da aplicação dos recursos. Então, você tem onde você deve, onde você pode aplicar. E isso garante para a gente a aplicação correta da verba da educação. E também o controle social. Sim, né? Que aí você tem o portal da transparência, você tem onde vai colocar os investimentos e avaliar os investimentos. Existem investimentos, você fala assim, isso vai dar muito certo. Aí você investe e não dá tão certo. E você fala, não, a gente não vai aplicar mais nisso, porque a gente precisa
aplicar em outras estratégias. Bacana, então, falando em investimento e financiamento, a gente também fala um pouco de ações e projetos, né? Eu quero saber de você, cara, se vocês hoje lá no Sindiúte, vocês têm algum projeto em andamento, se está promovendo algum apoio, e se você pode compartilhar algum detalhes desses projetos que estão para sair, esses apoios que você está dando, que agora vai cair uma parte do spoiler que você queria falar, e eu já vou aproveitar e vou já jogar essa pergunta para você também. Não é uma pergunta, mas é mais uma fala, né? Dessa mobilização que nós estamos fazendo em conjunto, são todas professoras, que foram as ADIs que foram contempladas pela Lei 15.326/2026. Foi uma luta da Luciene Cavalcante, a nossa deputada federal do Estado de São Paulo. Parabéns, Luciene, estamos juntos. E também o presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou essa lei no dia 6, e no dia 7 de janeiro ela foi divulgada no Diário da União, e agora os municípios, né, têm que enquadrar, mas também tem todo um trabalho que você vai falar um pouquinho sobre isso, e nós convidamos o Sindiúte, convidamos a Carla para falar um pouquinho dessa lei, desses projetos, dessa mobilização que ela está fazendo conosco, e dentro dessa possibilidade, não é possibilidade, já é real, né, das ADIs, auxiliares de creche, monitoras, elas hoje serem professoras reconhecidas pelo presidente. Você falar um pouquinho como que foi dentro do âmbito ali escolar, como que as colegas viram essas novas colegas chegando, é, o que você está vendo dessa mobilização que nós estamos construindo juntos. Já tivemos reuniões com o prefeito, com a Câmara de Vereadores, nós já fizemos a nossa Assembleia Extraordinária, você participou, e agora você faz parte da Comissão Unificada. Eu quero que você fale para mim sobre essas ações, o projeto Sindiúte, e esse projeto que nós dois estamos aí encabeçando e fazer com que o prefeito cumpra, né, com a lei aqui em Caxambu, para que a ADIs tão cedo elas sejam aí enquadradas como professoras. Bom, o Sindiúte, a gente tem os projetos, né, institucionais que ele vai. A gente tem um projeto que foi lançado que é Escola Espaço de Gente Feliz. Então, assim, são projetos de educadores que vão trabalhar a escola como espaço de construção de experiências de felicidade, de respeito ao próximo, de amor. Então, acho que é muito o que a gente tem que resgatar na sociedade. Um projeto que a gente tem no Sindiúte que é muito importante é a organização por local de trabalho. Então, essa organização por local de trabalho são os representantes de escola, que aí é muito mais fácil. O Sindiúte, a sede central, tem as decisões, então a gente tem instâncias no Sindiúte. Tem a coordenação geral, tem a coordenação, os coordenadores de áreas e de secretarias, nós temos o conselho o conselho dos filiados, então a gente tem conselheiros do estado inteiro, nós temos a direção estadual da qual eu faço parte também nessa gestão do Sindiúte, e nós temos as subsedes, e junto com os filiados. Então, a gente tem várias instâncias de decisão e de ação. E o Sindiúte e a organização por local de trabalho, ela parte exatamente por isso. E foram tomadas as decisões. Então, quem melhor que as pessoas que estão no chão da escola para passar as informações para os seus trabalhadores? E aí a gente tem a questão da formação das lideranças sindicais, regional. Inclusive, a gente faz, o sul de Minas, que a gente é Caxambu, a subsede de Caxambu está junto com as subsedes de Campo Belo, de Divinópolis, de Itaúna, de Lagoa da Prata, com essa questão da formação sindical. Então, isso é muito importante, é um projeto. E a questão da lei. Só cortando, essa formação de sindical que vocês vão fazer, é só envolvido só o assunto da educação? A gente trabalha com... Quando tiver pronto, dá um toque na gente poder participar também. A gente trabalha com o CEPIS, que é o Centro de Estudos da Sede Sapientes. E aí ele tem um convênio com o Sindiúte e está fazendo, são os módulos de formação. Isso. Aí a gente teve a primeira turma, primeiro encontro, segundo a gente já vai para o terceiro. E aí e vai trabalhando questão da história. Tem a inscrição aberta agora? Não, aí é por turma. É por turma, né? Tem subsedes. Aí formou, aí são lideranças sindicais. Porque, na verdade, é isso que a gente pensa, que a gente tem que ir formando, porque daqui a um tempo eu não estou mais aqui. Sim. Ou eu posso
A gente tem que ter alteridade, né? E quando a gente pensa nisso, e o Sindiúti é uma das grandes habilidades e qualidades que a gente tem, é a de se inserir nos movimentos das cidades, das comunidades, de estar sempre discutindo isso. E quando a gente viu a vitória da Lei 15.326/2026, que foi a luta da deputada Luciane, que é de São Paulo, do pessoal de São Paulo, e o presidente Lula, ele falou, é importante a gente valorizar uma categoria. Eu falo muito que muitas vezes estava no limbo. Sim. Né, o que é cuidar, o que é educar, e quais que são as funções que a gente vai discutir, e qual que é a contribuição que o Sindiúti e a gente quer dar para a categoria. Eu penso assim que toda conquista, toda lei que é conquistada com direito, a gente vê com muita alegria. Porque nenhuma lei, eu falo, ninguém acorda quarta-feira e fala, eu vou dar um direito para o trabalhador, não. Aquele direito que acontece às vezes na quarta-feira é porque você lutou muito e muito tempo para chegar ali. Sim. Então, quando você tem a conquista de uma lei que coloca a professora de educação infantil para um enquadramento nas carreiras da educação, é muito importante. Agora, o que a gente está estudando? Até a gente falou, né, na Assembleia, a gente falou na mesa de negociação da Prefeitura, que é muito salutar, porque tem aqui em Caxambu, nós já temos uma mesa de negociação instalada. Sim. Né, que as pessoas já estão conversando, a gente já está começando o processo metodológico, né, da construção do enquadramento, se a gente for pensar assim, montou a comissão, agora a gente tem a metodologia desse enquadramento. Existem lugares que os prefeitos nem ouviram falar da lei, e nem ouviram as ADIs ou as monitoras. Sim. Então, a gente aqui em Caxambu, nesse aspecto, a gente está um passo à frente. Parabéns por todas as pessoas que estão envolvidas. Né? E a gente conseguiu encontrar essa consonância e ressonância, né, quando a gente... E o Sindiúti, qual que é o grande entusiasmo, né, quando a gente tem a questão dos direitos? É estudar, a gente sempre estuda muito a questão da legislação, a assessoria jurídica, a assessoria do DIEESE, que vai ajudar a gente a fazer e ajudar nesse enquadramento. Porque, assim, então, a gente tem que tomar muito cuidado para nenhuma carreira ser prejudicada. Né? Que as ADIs também, elas têm uma carreira antes, então elas vão assumir uma outra, então tudo isso vai ter que ser muito trabalhado para que todo mundo que todo mundo que ganhe e que eu tenho certeza que vai ser um passo muito importante na educação de Caxambu, porque você tira uma categoria do limbo e ela passa a ter um status, e isso é importante. Toda conquista de trabalhador é importante. Então, a gente, em momento nenhum, a gente fala, não existe, a gente fala assim, não existe meia lei, a lei tem que ser cumprida, e eu acho que através, assim, a gente usa os mecanismos da negociação, do diálogo e do conhecimento. Sim. Então, a gente sempre vai ter esse caminho, a gente sempre vai negociar, eu falo que eu gosto muito de negociar, de mesa de negociação. A gente tem que negociar, e quando você vai negociar, você vai avançando e é um exercício. Sim. Né? Lula ensina muito isso pra gente, né? Cara, você falou aí para você ver como que as coisas funcionam. A gente tem que entender todo o mecanismo também de uma prefeitura, o mecanismo financeiro, administrativo, porque para você ver, já em janeiro a gente já tinha um benefício de destaque. Vamos colocar a lei da isenção do imposto de renda, né, 15.270. Aí chega agora nesse ano de 2026, a gente já não tem aqueles que ganham 5 mil, né? Até 5 mil ali, já não tem mais o desconto do imposto, já não é só lerite. As professoras têm uma parte pequena, né? Você estava estudando sobre isso aí, que vai ter um desconto de algumas, né? Mas é bem menor do que estava sendo descontado antes. Proporcional. E outra coisa, olha para você ver, as PLs que foram apresentadas, a Lei 226, que é do descongelo, 583 dias, que aquele me matou quando roubaram esses 583 dias, direito nosso. Mas eu pedi a Deus, faça com que alguém estude, faça uma lei para que devolva o que é de direito nosso. Nós trabalhamos em casa, uns foi para a barreira, eu fiquei ainda arrumando o carro do que eram as ambulâncias. Ou seja, a cidade não parou. A prefeitura continuou trabalhando naquele ano mais polêmico, mais tenebroso da história do mundo, que era a Covid-19. Aí hoje, o presidente aprova a 226. Depois nós temos aí a 15, né, 236, reconhecendo e valorizando todas
as profissionais da educação. Aí você vem essa outra agora também que veio, que além, ó, descongela. Eu até me perco nas leis, gente. Foi tão. Janeiro foi muito festivo, foi muito movimentado. A lei da isenção de imposto, das ADIs, a do descongela, e tem mais uma que eu estou esquecendo aqui, está me fugindo a memória. O engavetamento da reforma da Engavetamento, olha só. Administrativo, e tem mais uma ainda. Eu não me recordo agora, cara. Mas a isenção do imposto de renda. eu vou até o final do nosso aqui, nosso bate-papo, eu vou lembrar. Mas foi muito agitado, porque nós aqui do Sindicast, nós também, em nenhum momento nós paramos. Começou janeiro, assim, ó, uma correria. Busca informações lá do Planalto, busca informações daqui, vai com o jurídico, faz isso. E a gente encontra, às vezes, em janeiro, o judiciário, todo mundo ainda descansando, né? De férias. Aí depois, agora eles voltam em fevereiro, para de novo mais 10 dias por conta do carnaval, e a gente fica nessa turbulência, porque a gente tem as cobranças, né? Mas é muito importante o trabalhador saber disso, porque tudo, igual você falou, tudo vem de luta e de anos. Isso é muito importante. Esses dias o Sindicute ele fez um card que eu até achei muito interessante, porque as férias remuneradas, elas existem há 100 anos. E há 100 anos atrás, eles colocaram que as férias iam quebrar ia quebrar a economia do país. Não quebrou, e para a gente as férias são importantes, que gera divisa. Então, as pessoas de férias, elas vão viajar, elas ficam em hotel, elas gastam em restaurante, gastam em combustível, e tudo isso faz a economia gerar. E para a gente em Caxambu é fundamental. E agora a gente tem outra luta dos trabalhadores, que é a diminuição da escala 6x1. Que a gente negocia a escala 6x2. É essa aí que eu tava e a escala. E aí, o que é importante? Porque para a gente, pensa Caxambu, nós temos hoje, a gente funciona com a escala 6x1. A gente tem funciona escola, que ainda às vezes trabalha alguns sábados, mas se a gente tem a escala 5x2, a gente tem um trabalhador. A gente vai incidir na saúde do trabalhador, porque ele vai descansar, ele vai ter mais tempo com a sua família, e também vai incidir na economia. Porque se eu tenho um dia de folga, eu não vou falar, não vou pegar o carro, eu não vou viajar. Eu vou fazer meus serviços em casa, vou pôr a vida em dia. Agora, se eu já tenho 2 dias, eu já posso pensar. Eu vou sair, vou viajar, e isso ajuda a circular a economia, porque o turismo, essa movimentação das pessoas, ela é um setor da economia, um dos mais aquecidos. E isso é importante para a gente. A pessoa mora em São Paulo, um dia não dá tempo dela sair de São Paulo e vir a Caxambu, mas 2 dias dá. Ela sai de lá rápido, vem, fica aqui, se hospeda nos hotéis, vai aos restaurantes, e você tá, além da questão da convivência familiar, você também tem essa questão da movimentação da economia. Então a gente tem uma das nossas lutas, né, sindicais esse ano é lutar pelo fim da escala 6x1. Em que a gente negocia a escala 5x2, que as pessoas vão ter tempo de descanso, e para a gente, Caxambu é uma cidade que tinha que assumir essa luta, porque ela é uma cidade turística. Se as pessoas têm mais tempo de descanso, elas vão ter mais tempo para viajar, e nós estamos aqui esperando as pessoas. Então é uma luta importante para a nossa cidade. Perfeito. Cara, vamos pegar agora numa parte que a gente já está falando de leis, né, também de política e legislação, né? Vamos falar um pouco de influência política. A sua influência política, né? A gente vê que você é bem influente ali. E eu quero saber, assim, de que forma o Sindicute atua na política local, na estadual, na nacional, para garantir os direitos dos educadores aqui do nosso município, e você, assim, vamos dizer, também no âmbito regional e no âmbito nacional, né? Porque vocês podem atender o estado, atende também todo o país. Essa influência política de vocês. Assim, o que é muito importante, o Sindicute é um sindicato combativo. Aí, quando a gente coloca um sindicato combativo, é aquele que vai estar sempre, intransigentemente, na defesa dos trabalhadores. Então, a gente fala, direito de trabalhador é inegociável.
Sim. Embora a gente esteja sempre nas mesas de negociação. A influência política, ela parte dessa participação, ela nasce, né, ela é construída através da participação nos momentos das discussões da comunidade, como, por exemplo, quando a gente discutiu na questão do Parque das Águas, contra a concessão. A gente estava defendendo o Comitê Popular de Lutas, mas o Sindiúte também estava dentro dessa luta, que a luta sindical, ela tem que ser uma luta em defesa da comunidade. E quando a gente trabalha a questão da escala 6 por 1 contra a escala 6 por 1, o ano passado a gente trabalhou no plebiscito também, junto para colhendo assinaturas para a questão da redução, da isenção do imposto de renda até R$ 5.000. Então, são momentos que a gente está trabalhando e que a gente ativamente está participando da vida da comunidade. Por exemplo, eu participo do Conselho Municipal de Saúde como suplente, eu participo do Conselho de Defesa dos Direitos das Mulheres e também do Conselho Municipal de Educação. Então, tudo isso é participação política. E isso vai crescendo. Então, a influência que a gente tem, eu penso muito mais em questão de representatividade. E ela nasce muito mais da representatividade que a gente busca dentro da sociedade. No âmbito estadual, o Sindiúte, ele é uma força de contraposição ao governo Zema na retirada de direitos dos trabalhadores. Ele é uma contraposição ao governo Zema quando o Zema quer vender o nosso patrimônio, que é a Copasa. Então, em todas essas, a gente vai colocar em todas essas trincheiras de luta, o Sindiúte, ele se coloca como defensor do patrimônio público, como defensor dos trabalhadores, em contraposição às políticas de desmanche do Estado, porque a gente precisa do Estado para ter uma educação pública de qualidade. Sim. A gente precisa de uma política de conservação e de cuidado com o que é do povo. A Copasa, na nossa concepção, é uma instituição, é uma empresa do povo. Água é bem, água não é bem para ser comercializado. Então, o Sindiúte, a nível estadual, está sempre nessas lutas. E a nível federal, a gente é afiliada à CNTE, que é a Confederação Nacional dos Trabalhadores de Educação. A gente teve no Congresso em Brasília, que aí ela vai discutir as políticas públicas de educação a nível nacional, por exemplo, o piso nacional e agora o índice de aumento do piso nacional, que foi uma conquista. Estão mudando o cálculo? Mudou o cálculo, porque antes o cálculo é o 0,37, porque ele era baseado no valor aluno-ano. Isso. Então, no Fundeb. E ele não foi reformulado ele é da 11.738, que é a lei do piso, de 2008, e a economia mudou. E até mesmo o Fundeb virou um fundo permanente. E o cálculo ele não foi modificado. Agora, a proposta, até que foi a MP, que chegou no 5,4, pegou o INPC, fez o NPC e ajuntou a variação do aumento do Fundeb nos últimos 5 anos. Aí, a partir disso, que chegou ao montante de 5,4. E o que é importante? O governo federal, quando ele olha, o aumento vai ser de 0,37%. Isso não pode, isso não valoriza ninguém. Ele foi para a negociação, para o Fórum Permanente de Acompanhamento do Piso Nacional de Salários, que é formado pelo MEC, pela CNTE, as entidades de classe, né? Foi uma mobilização muito grande. E pelo governo federal e pelo CONSED, que é o Conselho Nacional dos Secretários de Educação. Onde nós tivemos dificuldade de negociar foi com o CONSED, porque os secretários estaduais de educação queriam manter o índice 0,37. Então, ali foi uma grande concertação, uma grande negociação do governo, do MEC, da CNTE, para chegar no 5,4. Aí a gente fala assim, a gente queria ganhar 10%, a gente queria ganhar 20%. Mas que a gente, com o índice da inflação, então a gente está tendo a correção da inflação, que foi 4,26, e mais o I14, que é a valorização. Então, a gente tem essa consciência de que esse índice ele foi negociado
e foi construído junto com a luta dos trabalhadores também. Isso aí que você tocou nesses pontos de índice é até interessante, porque nós fizemos uma pesquisa, o governo municipal, tá, gente? A gente fez uma pesquisa para saber se estavam satisfeitos em relação a 1,14 do reajuste real que o prefeito municipal deu para toda a classe, tirando as pessoas que têm um piso, as categorias que têm um piso, né? Vamos dizer assim. E aí a gente colocou muitos ficaram insatisfeitos. Mas hoje já tive uma conversa muito rápida com ele, a gente parou, não com ele, mas com o secretário adjunto lá. Nós estamos marcando uma reunião para a gente poder sentar e conversar, e a gente vê que o professor tem agora o piso de 5,40 e o servidor público, no geral, vai também 5,40. Eu acho que isso foi uma. Ele fez uma jogada, aproveitou, fez essa jogada para que ninguém saia como saiu da outra vez, né? Um chateado, um com 10%, o outro com menos, porque todo mundo, nós somos todos funcionários públicos. Então a gente tem que pensar muito nisso, a gente tem que pensar naquilo que é palpável e seguro para a gente ter durante toda a vida aqui no nosso trabalho na carreira pública. Porque quando a gente pensa na questão que tem a responsabilidade, né? A gente entende a questão da Não só do prefeito, responsabilidade. como a nossa A também. nossa também. Então a gente, quando reivindica, a gente reivindica com o pé no chão. Que aí quando a gente tem os cálculos do Diese, que ajuda muito a gente no Sindiúti, e a gente tem tudo isso, então quando a gente chega a falar no índice, a gente está com ele com o pé no chão. Sim. Porque, por exemplo, nós da Rede Municipal de Caxambu, a gente tem a lei que garante, a gente já está lá, já foi enviado o projeto para a Câmara do 5,4. Agora, por exemplo, os trabalhadores do Estado, que são os professores da rede estadual, eles não têm a segurança de que vão receber o 5,4, porque nesses últimos anos o governo Zema não tem pago os índices do piso. Então, por exemplo, ano passado que a gente ganhou recebeu 6,27, que foi o piso nacional, o Estado pagou 4,8. Então, ainda tem essa luta de que a gente tem que fazer os governos, no caso estadual, a cumprir os índices do piso. E aí é uma luta árdua do sindicato. A luta não para. Não para. Não para. Ô, Carla, vamos falar um pouquinho ainda dessa parte de política e legislação. Eu sei que todas as leis são importantes quando traz benefícios e mantêm os nossos direitos, né? Mas vocês têm alguma, assim, dessas legislações recentes agora, que saiu, você considera alguma delas mais importante para a educação pública, além da recente que foi aprovada a 15.326? E como isso afeta os profissionais e como isso também afeta a própria administração pública e essa vitória das ADIs? Como que vocês receberam? Apesar que já me falou, mas eu quero saber aqui dentro, no chão nosso aqui da cidade. O impacto ainda do recebimento da lei, a gente não, não posso falar com a categoria porque a gente estava de férias. E aí, assim, no Zap, os assuntos eram a questão do desconto do imposto de renda e como que é esse impacto e o aumento salarial da database. Mas, assim, eu entendo que todos os trabalhadores, todo mundo, a gente, como a gente fala, a gente tem que pensar nos trabalhadores como uma categoria e todos os trabalhadores têm que ser unidos. Então, para mim, eu pessoalmente, toda vitória, toda legislação que ela vem significar ganho, ela é importante para todo mundo. Porque se um ganha, todos ganham. Sim. E é isso que é a luta sindical. Então, a gente tem que entender que esse impacto vai ser positivo para uma categoria, positivo para todos. E o que a gente vai fazendo sempre são as mediações, a concertação, para que ninguém tenha nenhum direito a menos. Isso dá uma melhora boa, né, na educação. O que a gente quer é que todos tenham direitos, que todos os direitos sejam mantidos e que ninguém tenha nenhuma subtração de direitos. E se a gente constrói essa noção de que todo mundo vai ganhar, isso é importante para a cidade, é importante para a educação, isso age muito no ânimo das pessoas. Sim. E agora vamos falar um pouquinho do futuro, né? Sei que a gente vive muito presente, mas a gente tem que pensar um pouquinho lá na frente. Vamos falar visão, né? A visão do futuro, a visão que a Carla, servidora pública, professora, né, sindicalista, mulher, né, visão para o futuro. Cara, como que você imagina o futuro da educação pública aqui no município nos próximos anos? Eu sou um ser muito otimista. Eu sempre penso que
tudo a gente está crescendo, está trabalhando para que tudo seja muito bom. Porque qual que é o futuro que eu vejo da educação? Então, o que eu me pauto muito na educação é nas relações humanas. É quando a gente fala assim da luta, da conquista de direitos, mas quando eu penso que eu estou formando as gerações futuras, e hoje eu encontro, por exemplo, eu tenho alunos que hoje são professores. Então, quando eu penso isso em relação ao futuro, eu penso assim, eu deixei um pouquinho de mim nessas pessoas que eles quiseram até ser professores e são professores. Então, quando eu penso no futuro da educação em Caxambu, em Minas, no Brasil, eu acredito que nós estamos vivendo agora um movimento de recivilização do nosso país. A gente está reposicionando o país, a educação pública do Brasil, num marco civilizatório. Então, esses 3 anos que nós tivemos foi de consertar, né, de reconstruir os marcos que a gente tinha, e daqui para frente eu vejo que vai ser muito melhor. Então, a educação, para mim, ela rima com o futuro. Porque se eu estou na educação até hoje, é porque eu acredito no melhor futuro. Mas para eu construir uma educação de qualidade, eu tenho que participar, eu tenho que mobilizar, eu tenho que lutar para melhores condições de trabalho e tem que ter aquilo que eu comecei falando, que era o meu compromisso, que é o compromisso do compromisso técnico e o compromisso político. Que não adianta eu ser só uma professora que eu dei conta de todas as tecnologias, mas se eu não tenho um compromisso político de entender qual que é a função que a educação tem, qual que é o papel que a educação tem na sociedade. Então, para mim, um dos grandes vetores do futuro é a educação, porque a gente trabalha com as novas gerações. E para eu ter noção de futuro, eu tenho que ter esperança, eu tenho que ter vontade de trabalhar, eu tenho que chegar eu falo muito com as pessoas assim que a educação ela é fantástica, porque hoje eu vou lá, a aula não sai do jeito que eu pensei, eu falo, nossa, amanhã eu não vou voltar não. Mas aí amanhã eu volto e a aula sai fantástica e sai bacana, então e aí você vai se renovando a todo dia. Então, para mim, a educação ela é futuro. Sim. É futuro porque a gente trabalha não só com as questões concretas, a gente trabalha com as questões dos sonhos, do ideal que as pessoas vão construindo. Interessante, bacana. Ô, Carla, vou juntar as duas perguntas aqui, né? Que é a 12 e a 13. É sobre o Conselho Municipal de Educação. Eu hoje estou fazendo parte pela segunda vez, pelo segundo mandato, pelo Conselho Municipal de Saúde, que eu faço parte lá do Conselho, divido a mesa com você lá, né? A sua presença ali ela é muito notória, a gente vê o grande respeito que todos têm por você lá, pelo seu conhecimento, pela sua história, né, pela sua ética, dedicação que você tem com a educação, pelo amor e carinho também, pela profissão. Eu tenho uma curiosidade, eu quero saber quantos mandatos dentro do conselho você teve. Guarda essa aí. E a outra coisa que eu queria falar para você, porque você foi candidato a prefeito, né? Estudei muito os planos de governo de todos os candidatos aqui na nossa cidade. Vocês participaram dos nossos projetos, dos podcasts, participaram do debate, que foi um marco aqui na nossa democracia municipal e foi regional. Achei muito interessante. Vocês se comportaram muito bem, foram umas crianças muito bem comportadas. Não saiu cadeira para lado nenhum, isso foi muito bom. Eu quero que você fale para mim como cidadã, tá? Primeiramente como cidadã e depois como um sentimento de servidor público, não esquecendo de você falar para mim quantos mandatos você teve lá no Conselho de Educação. A perspectiva e realidade, depois de passar desses 2 anos pós-eleição, né, da atual administração pública hoje aqui, qual a perspectiva que você tinha depois do resultado das eleições e qual você vê a realidade hoje, se melhorou muito, se tem condições de melhorar, se pode melhorar mais do que já está, se teve avanços, tanto para o lado laboral, dentro das salas, das escolas, estruturas, e também para os profissionais. Pergunta comprida. Não, assim, quantos mandatos eu mais ou menos assim que a gente vai renovando, acho que uns 3 mandatos no mínimo. Ali como representante que no Conselho Municipal de Educação eu represento os professores da rede municipal. Sim. Aí quem quer participar
conselho, aí ninguém quer, vou É. lá, e eu vou, e que eu acho que é importante, porque o Conselho Municipal de Educação, ele é deliberativo, ele é consultivo, e ele acompanha as políticas E públicas de construtivo, educação, né? e construtivo. Então, quando a gente participa, a gente está participando muito com a visão de sala de aula, e com a visão de quem quer construir a educação também. A participação na eleição de 2024, para mim, foi um ensinamento, foi um aprendizado muito importante na minha formação pessoal, que não era, eu acho que é importante, né? Quando a gente constrói uma candidatura, de novo, a gente não constrói uma candidatura personalista, a gente constrói uma candidatura que tinha um grupo, né, que representava um projeto de sociedade para Caxambu, e o que a gente, qual que é a nossa grande ambição? Que a sociedade, que Caxambu cresça. E terminado, fechado as urnas em 2024, no outro dia, na segunda-feira, eu estava no comitê, desmontando o comitê, e na terça-feira eu estava em sala de aula. Então eu retorno para a minha vida com muita tranquilidade. Porque quando a gente tem um sonho, quando você trabalha, principalmente quando você dá cara para um projeto, e é que ele faz parte da sua vida. E eu fiz isso com muita dignidade, com muita transparência, com muita que eu falo muita dedicação cidadã, porque como cidadão eu penso que as pessoas têm que se colocar. Então, se eu quero uma cidade que seja melhor, eu tenho que falar um projeto para a sociedade, e a gente construiu um projeto, né, que foi uma candidatura que se colocou e se inscreveu na história. E aí, quando a gente faz, né, o balanço dos dois próximos anos, né, dos anos subsequentes, eu volto que a gente tem uma questão da estrutura, né, que a gente está no momento de reconstrução da sociedade brasileira, porque a gente viveu um pós-pandemia, né, quando a gente pensa, a pandemia acabou em 2022, Sim. mas a gente viveu, o ano passado, no 2025, foi a última turma de quinto ano que a gente teve, que foi a que viveu a pandemia. Então, a gente, querendo ou não, nesses anos, a gente ainda estava recompondo. Querendo ou não, a gente tinha que recompor as aprendizagens, a gente ainda tinha, vou usar um termo, a gente ainda tinha organizações que a gente tinha que fazer pós-pandemia. E uma dessas era resgatar a aprendizagem das crianças, as lacunas que foram deixadas, né? Porque o que foi muito importante esse processo que a gente viveu, que deu a importância da escola. As pessoas entenderam. Não dá para a gente viver sem escola e sem professor. Né? Não dá. E principalmente da educação básica dos anos iniciais. E eu vejo a educação de Caxambu como uma educação em construção, né? Que a gente ainda tem muitos marcos, né? Muitos marcos para a gente crescer, tem questões para a gente avançar. A gente já avançou, a gente consegue avançar, tanto que conseguiu o selo ouro da Sim. questão da alfabetização, e eu falo que a gente tem que se apropriar dessas vitórias. A gente não pode negar que as conquistas que a gente tem, é um trabalho coletivo, né? Então a gente não pode fazer essa negação, mas a gente tem muitos marcos para a gente crescer ainda. A gente tem a questão de melhorar o desempenho de todos os alunos, a questão mesmo da alfabetização, de avançar, mas agora a gente acho que a gente conseguiu fechar o tempo da pandemia, quando a gente entrega os últimos alunos do quinto ano que sofreram com a pandemia. Então, a partir daqui para frente, a gente já não tem mais os requisitos da pandemia. Então, a gente tem muito mais que avançar. Sim. Então, eu entendo a educação em todos os setores, que a gente tem muito mais para avançar. E eu quero que a cidade dê muito certo. Sempre. Por isso que eu estou aqui. Quando eu escolho morar em Caxambu e ficar, eu estou aqui porque eu acredito que a cidade é uma cidade, os melhores lugares do mundo, que a gente tem a questão das águas minerais. Vamos tomar Aqui, ó, nossa só aguinha. pra gente. E que é um lugar que a gente tem que fazer a diferença positiva. Sim. E eu torço e trabalho para que tudo dê muito certo. Bacana. E assim, você falou lá atrás sobre esses novos que estão chegando, em relação ao sindicato, né? Uhum. Sobre essa luta que nós temos, o reconhecimento, para eles entenderem como funciona.
Eu queria que você passasse para mim assim, não para mim, mas para eles, para esses novos educadores, eh, um conselho para eles, uma palavra, não é nem um conselho, que eles têm aquele ditado: "Se conselho fosse bom, se vendia", né, mas uma palavra para eles de servidor para servidor, eh, de ânimo também, porque eles acham que, assim, tem muita gente que acha: "Ah, vou ser professor para ganhar bem, para ganhar muito, né, para mim estar bem pra caramba, ter mais dias de folga", mas não, tem os seus desafios, né, tem os seus dias de alegria, seus dias de tristeza, seus dias de sol, seus dias de chuva. Passa para eles uma palavra de amigo, de servidor para servidor, para que eles não esmoreçam. E eu, assim, eu vou usar de novo, né, que eu gosto muito, e é o que sempre me deu muito respaldo. E quando, sabe, naqueles dias que você pensa assim, é isso mesmo que eu quero, eu sempre penso que educação é luz. E eu sempre coloquei isso, que enquanto eu pudesse ser luz, eu queria estar na educação. Isso desde que eu chegava e falava assim, eu não quero em momento nenhum embaçar o caminho dos alunos. Então, enquanto eu acredito que eu posso contribuir, eu posso fazer, então eu estou na educação. E um conselho, né, que eu acho que não é conselho, acho que é nem orientação, acho que é uma dica de, de companheiro, de quem está no chão da sala, e isso para mim me revitaliza e dá muita vitalidade. Porque quando a gente troca com os alunos, quando a gente aprende, a gente troca com as famílias, a gente troca com os companheiros, a gente rejuvenesce muito. Então, os 38 anos nem pesam. E o que eu posso falar é olhar para a educação com um olhar amoroso. E esse ensinamento é o ensinamento do Paulo Freire. Então, quando a gente olha para a educação como aquilo que eu falei, que a educação ela não transforma a sociedade sozinha, ela transforma as pessoas transformam a sociedade. E quando eu vejo que o meu trabalho é capaz de fazer isso, eu faço isso com muito mais vontade, com muito mais vigor. E para eu fazer isso, eu tenho que ter competência técnica, eu tenho que ter intencionalidade, eu tenho que saber por que estou trabalhando com o meu aluno daquele jeito. E o compromisso político, porque se eu quero que a minha sala de aula funcione bem, eu tenho que ter condições de trabalho boas, eu tenho que ter condições de salário bons, eu tenho que ter uma carreira que foi construída, e a partir disso me dá mais vontade de entender que a educação ela é um dos elementos de transformação da sociedade. Sozinha ela não pode tudo, mas junto com a questão da desigualdade, com a diminuição da desigualdade social, com os programas sociais que garantem os alunos na escola e que vai dando condição de mobilidade social através da educação, nós somos exemplo disso, né, de pessoas da classe trabalhadora que se transformaram em trabalhar em profissionais através da educação. Nós estudamos para chegar até aqui. Então, isso, a educação, ela sempre me motiva por isso, porque ela transforma a realidade das pessoas também. Então, a dica que a gente pode dar é acredite na educação, tenha esperança e olhe para cada aluno com um olhar amoroso, mas amoroso no sentido que o Paulo Freire ensinava para a gente. A amorosidade daquele que está construindo um mundo novo e quer passar para as pessoas a esperança no sentido da ação de esperançar. É essa a dica que eu tenho para os meus companheiros, antigos, atuais e os que virão. Isso, você falou educação é luz, né? É, Quando você falou isso aí, me veio à mente Jesus Cristo. Foi o também, grande mestre, grande porque mesmo. através de seus ensinamentos, da palavra, que foi luz, né? Que é luz para nós, Exatamente. ele foi que ensinou para nós poder viver uma vida regrada e a gente poder ter uma vida, vamos dizer assim, saudável, tanto no corpo quanto também no espiritual, né? Então é muito importante a educação ser luz, porque Cristo também foi um grande mestre e ele é um mestre até hoje, ele é um mestre até hoje em nossas vidas, que nos ensina e vai nos fortalecendo, nos capacitando cada vez mais. Exatamente. Carla, eu agora, eu sou simplesmente aqui, gente, um coadjuvante, porque o ator principal é o servidor público que está aqui do outro lado. E hoje eu tive o prazer, a honra, mas assim, gente, fiquei muito feliz dela ter aceitado esse desafio que foi grande de estar conosco aqui no nosso primeiro episódio, né, do Sindicast.
E fico muito feliz, viu, cara? Feliz mesmo você participar. A gente está lutando junto por melhorias aqui na educação e para os demais servidores públicos. É, eu vou deixar você dar a palavra final, quem faz aqui é você, não sou eu. Quero deixar para você aqui, servidor público que está nos acompanhando, esse é o primeiro episódio. Nós estamos em um cenário aqui ainda na nossa antiga sede, nós vamos para a nossa nova sede e lá nós vamos fazer os nossos episódios. Toda segunda-feira nós temos um episódio novo no YouTube, vai estar no Instagram, vai estar no Facebook e também no site nós vamos ter uma conversa aqui, você vai ver que tem uma matéria lá sobre essa entrevista aqui, alguns make-off aí que o nosso operador aí nosso técnico aqui vai estar conosco aí fazendo aí também, mas quero agradecer ao Marcos, a Fabiane, que é a equipe que está aqui comigo trabalhando aqui no Sindicast, que fica aqui me aturando, né? Durante aí esses 2 anos que eles estão comigo aí, mas se aturando, é uma equipe muito boa, é uma equipe bacana, boa aí, que eu tenho aí, fora a minha diretoria. Mas eu quero encerrar aqui e agradecer a Deus, primeiramente, por estar realizando mais um programa, mais um evento dentro do Sindicast, que esse aqui é um programa que vai reconhecer, valorizar o trabalho do servidor público junto à população. Então, se você não conhecia a servidora Carla Fernandes, você hoje passou a conhecer a servidora e a professora Carla Fernandes aqui do nosso município de Caxambu, que exerce a profissão com muito carinho, com muito amor e com excelência. Carla, a palavra final é toda sua. Eu quero, nas palavras finais, eu quero agradecer muito o Sindicaixa pela honra de ser a primeira funcionária pública a participar do Sindicast e principalmente de valorizar todos os trabalhadores, todos os funcionários públicos da Prefeitura Municipal de Caxambu e me dar a oportunidade de contar um pouco da minha história, um pouco da minha trajetória e compartilhar isso com as pessoas. Porque eu tenho certeza que quando a gente compartilha a história da gente, nós estamos dando indicativos de que vale a pena estar aqui no mundo, vale a pena a gente acreditar, ter as nossas crenças e principalmente viver isso com muita dignidade, alegria e a certeza de que nós temos uma cidade que nós estamos construindo e que nós, como funcionários públicos municipais, nós temos muita responsabilidade em construir uma cidade melhor para todo mundo. Eu quero agradecer a honra e espero ter contribuído. E principalmente convidar os novos servidores públicos municipais para estarem e participarem com a gente do Sindicast, porque temos aí uma trajetória de muitas pessoas construindo histórias muito importantes. Eu só tenho a palavra é agradecimento.